Cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. Estamos de volta com o estudo de mais uma lição de nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a de número 9, intitulada O Poder do Espírito Santo. O texto bíblico básico encontra-se na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículos 8 ao 21. E o texto áureo está em Romanos, capítulo 8, versículo de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Prestemos muita atenção nessa parte última deste importante texto escriturístico, porque depreende-se claramente que pertence a Cristo unicamente aquele ou aquela em cuja vida o Espírito de Deus fez a sua morada. Agora, adentremos aos objetivos da lição. Desta feita são 4 e não apenas 3, como na maioria absoluta das lições anteriores. O objetivo de número 1, conscientizar-se de que o avivamento não é apenas parte da história da igreja, mas está presente nela nos dias atuais. Objetivo de número 2, buscar a capacitação no Espírito Santo para amar incondicionalmente, porque o amor é o distintivo que serve para distinguir, identificar aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo com sinceridade e inteireza de coração. Objetivo de número 3, compreender que o Espírito Santo nos torna aptos para suportar as tentações e também as tribulações. E o objetivo de número 4, lutar contra as concupiscências da carne, com a ajuda de quem? Dele, do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da triunidade divina. E a nossa palavra introdutória diz-nos que Cristo prometeu revestir aos seus servos com o poder do alto. A manifestação do referido poder possibilitou o seu povo dar testemunho de sua ressurreição dentre os mortos, operar sinais e maravilhas, suportar o sofrimento, porque este faz parte da vida de todos aqueles que servem a Deus, ganhar almas. O texto escriturístico ensina, inclusive, que quem ganha almas, sábio é, e ganhar almas é a tarefa mais importante da Igreja de Cristo nesta terra. Logicamente, ganhar almas para Deus, almas para Cristo. Confirmar a palavra de Deus e conhecer os mistérios de Deus. Também uma capacitação amplamente usada pela igreja primitiva e que resulta da operação direta do poder do Espírito Santo. De acordo com Atos capítulo 1, versículo de número 8, o texto o diz claramente: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Desse modo, pode-se depreender claramente por esse texto escriturístico que a igreja deve realizar missões em todos os quadrantes da terra ao mesmo tempo. Passemos agora para o primeiro tópico, o revestimento do amor. Dentre as muitas capacitações que Deus espera que desenvolvamos, o amor, logicamente, é a principal. Quer dizer, virtude da qual devemos nos ocupar continuamente.
Por exemplo, em João capítulo 15, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo o diz: isto vos mando. Quer dizer, é uma ordem, uma determinação, um mandamento, que vos ameis uns aos outros. Não por menos, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele descreve sob a inspiração, de Deus, dizendo que o amor é o vínculo da perfeição. Agora, o subtópico 1.1. O amor sempre quer dizer continuamente presente no seio da igreja. Não existem momentos bons ou ruins para praticar o amor. Devemos exercê-lo sempre. Desse modo, a exemplo do que Cristo ensinou para Pedro, devemos exercitar o perdão como uma expressão do amor que temos pelo próximo. Mateus capítulo 18, versículos 23 ao 25, o texto que diz respeito à questão do perdão, perdoar até 70 vezes 7. Ainda que o perdão seja exercido pela fé, logicamente ele também deve fundamentar-se no amor que temos à pessoa de Deus, que é o primeiro mandamento, e também a pessoa do nosso próximo e do nosso semelhante, que é o segundo mandamento. E Cristo deixou claro que destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E isto ele ensinou para Pedro: perdoar de forma ampla, perdoar com liberalidade, perdoar com generosidade. Quem pensa em vingar-se de seu próximo e de seu semelhante sabe que está contrariando aquilo que a Escritura Sagrada ensina, porque o texto diz: não vos vingueis a vós mesmos. É bom entendermos que a vingança pertence a Deus e não a nós meros mortais. Agora, o tópico de número 2, o revestimento de resiliência. O poder do Espírito Santo nos torna absolutamente capazes de suportar experiências difíceis na vida. Desse modo, é importante saber que o cristão firmado em Cristo e revestido de poder, observando que a expressão em Cristo, utilizada por Paulo em suas epístolas dezenas de vezes, ela transmite a ideia de um lugar, o lugar no qual nós estamos, no qual nós nos encontramos. E era uma das expressões prediletas utilizadas pelo apóstolo dos gentios. Então, o cristão firmado em Cristo e revestido de poder, ele está apto a suportar as perseguições, também as afrontas, as tribulações e mesmo as tentações. Ao menos um texto, dentre estes que estão citados neste ponto de nossa lição, eu quero ler agora. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, se tu estás debaixo de severa tentação, seja paciente, não se precipite, porque no tempo certo, determinado por Deus, ele te dará o escape e tu te sagrarás vencedor ou vencedora por Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em você. Ponto seguinte, subtópico 2.1. Contra os impulsos do pecado. Cada um é tentado conforme seu próprio desejo, ou seja, cada pessoa é seduzida de uma maneira específica, dependendo daquilo que a atrai. Resistir às tentações é uma das capacidades que recebemos quando estamos revestidos pelo Espírito Santo, porque a Escritura ensina na Epístola de Tiago que cada um é tentado quando seduzido e atraído pela sua própria
concupiscência. A palavra concupiscência, alguns pronunciam no grego epitimia, outros epitomia. Ela tem um significado simples de desejo ardente. É utilizada no contexto do Novo Testamento de forma positiva, como, por exemplo, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele disse tendo desejo, ou seja, tendo concupiscência de partir, ou seja, e estar com Cristo. Então, neste texto escriturístico, a palavra é utilizada no sentido positivo. Entretanto, esta palavra concupiscência, na maioria absoluta das vezes, ela é utilizada nas páginas do Novo Testamento de forma negativa, como este exemplo que eu estou citando da epístola escrita por Tiago, repetindo, cada um é tentado quando seduzido pela sua própria concupiscência, e a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Portanto, sejamos cuidadosos para não incorrermos em nenhuma tentação, porque Cristo deixou claro que o Espírito está pronto. Desse modo, passemos agora para o subtópico 2.2, contra as aflições. A necessidade de enfrentarmos tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos 14:22 diz: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nossas aflições são responsáveis por gerar em nós a perseverança, pois quando conseguimos suportá-las, ou seja, as tribulações, ficamos mais fortes, mais firmes, mais fundamentados na rocha eternal que é Cristo Jesus. Desse modo, devemos entender que o Espírito Santo usa essas oportunidades para nos ensinar, para nos doutrinar, para nos transmitir conhecimentos importantíssimos para o nosso crescimento espiritual até que Cristo volte. E agora, o tópico de número 3, o revestimento para triunfar. Estes são os males que o Espírito Santo nos ajuda a vencer. São muitos, são terríveis, são escabrosos, mas, infelizmente, eles estão presentes ao nosso redor, sempre tentando nos afastar da presença de nosso bom e eterno Deus. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. E o ódio é uma coisa medonha e que tem prejudicado muitas pessoas. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções que são divisões. Tiago escreve claramente, mostrando que onde existem facções ou divisões, aí há toda obra perversa e maligna. Mas também temos inveja, embriaguez, orgias e tantos outros pecados semelhantes. Esta lista, inclusive, está em Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. As famosas obras da carne. Desse modo, devemos compreender que o Espírito Santo nos reveste de poder para que nós não sejamos vencidos por nenhum destes terríveis pecados. E devemos manter-nos firmes diante de Deus, nos santificando e nos purificando a cada dia de nossas vidas, a fim de não sermos vencidos em nenhum momento pela prática de nada que desagrade ao nosso bom e eterno Deus. Agora, o subtópico 3.1, sobre a carnalidade. Embora revestidos do Espírito Santo, não ficamos isentos de sofrer com os desejos da nossa carne. É o velho homem que habita em nós. Ele foi crucificado, mas ele continua estrebuchando, porque ele, tendo sido crucificado, no entanto, ele continua vivo. Desse modo, alimentemos o novo homem que existe dentro de nós, para que o velho homem não o sobrepuje.
Isto é o plano de Deus para as nossas vidas. Para vencermos a concupiscência, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Ela é necessária, ela é imprescindível, a fim de não cairmos em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13, a oração dominical do Senhor Jesus Cristo, Mas livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. Realmente nós somos ainda hoje alcançados por esta palavra proferida por Cristo Jesus. Que Deus nos guarde de cairmos em tentação. Quando formos tentados pelo mal, que pelo poder do Espírito Santo saiamos vencedores. Pois a cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Tiago 1, versículo 5, mas eu já citei estas palavras em um tópico anterior de memória. Agora passemos para o subtópico 3.2, sobre a soberba. Uma das principais tentações que Jesus sofreu no deserto está diretamente relacionada à soberba, à arrogância, ao pedantismo, ao orgulho. Contudo, o mestre, sob a direção do Espírito Santo, ele sabia que a cobiça da carne, dos olhos e a ostentação dos bens materiais, dos bens pertencentes a este mundo, efêmeros e passageiros, não provém do Pai, mas do mundo. 1 de João 2:16. Por isso, Cristo resistiu ao diabo, inclusive citando 3 vezes o livro da obediência, qual seja o livro de Deuteronômio. Cristo resistiu a Satanás utilizando-se unicamente da Escritura Sagrada, a palavra de Deus. E nós devemos adotar o mesmo tipo de procedimento. E agora o tópico de número 4, ainda que você esteja vendo aí o número 1 depois do 4, isso foi um erro, um descuido de minha parte. Então, reafirmo, tópico de número 4, capacitação espiritual. A plenitude do Espírito Santo é uma das mais significativas e maravilhosas experiências projetadas por Deus e destinadas aos membros de sua igreja. Significa o revestimento de poder espiritual prometido desde o Antigo Testamento, também chamado de promessa do Pai. É chamado de promessa do Pai exatamente por esta razão, porque, como estamos vendo aqui, desde o Antigo Testamento, Deus havia prometido que enviaria para os seus servos, no contexto do Novo Testamento, o Espírito Santo para revesti-los de poder. E este poder do alto está à disposição de todo aquele que dispuser-se no seu coração em recebê-lo. Isto é muito importante e necessário. E agora o subtópico de número 4.1. A primeira experiência de plenitude do Espírito Santo relatada nas Escrituras ocorreu no dia de Pentecostes, Atos capítulo de número 2. Para recebê-lo, o cristão deve crer de acordo com as promessas que estão presentes nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, em João capítulo de número 7, versículo de número 37, o texto diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Verso 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Depois que ele foi glorificado, foi assunto aos céus, ele então cumpriu a sua promessa e enviou o seu Espírito Santo, que desceu sobre os quase 120 em Atos capítulo 2, que estavam
orando ininterruptamente a Deus, aguardando exatamente o cumprimento da promessa feita por Cristo, quando repentinamente o Espírito Santo irrompeu entre eles e foram vistas por todos línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Mas também esta plenitude do Espírito Santo está ligada à oração com perseverança e à obediência de coração a Deus, inclusive ao mandamento de pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, de acordo com Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49. E agora, sem que você menos esperasse, a conclusão dessa nossa lição. O poder do Espírito Santo está relacionado a algo bem maior do que apenas manifestar o dom de falar línguas estranhas. Assim, quem é cheio do Espírito Santo apresenta o amor como principal característica, suportar as adversidades com resiliência e tornar-se um grande vencedor. Essa é a grande capacitação que está disponível a todos os cristãos pelo Espírito Santo. Atividade para fixação. Porque o apóstolo disse aos romanos que o amor é o elo perfeito. E eu cito aqui Colossenses 3, versículo de número 14. Você prestou atenção nessa atividade para fixação? Será que esta pergunta foi formulada corretamente? Foi para os romanos que Paulo disse que o amor é o elo perfeito? Não, não foi para os romanos, foi para os colossenses. Lembra que no decorrer da lição eu citei que aos Colossenses ele escreveu que o amor é o vínculo da perfeição. Então, a resposta está aqui. Deus é amor. Portanto, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Não existe outra forma de estarmos em comunhão com o Senhor se não for pelo amor. Encerramos aqui mais uma lição de nossa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por sua companhia, por ter participado conosco deste resumo no tocante à lição estudada. Deus te abençoe por Cristo Jesus e até a nossa próxima lição, a de número 10. Fique na paz de nosso bom e eterno Deus. Amém.